Bom, então vamos começar com a nossa leitura bíblica de hoje. Ok, Mateus capítulo 1. Então a Bíblia registra assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então começa lá com a genealogia desde Abraão. Lembra-se que Abraão no Velho Testamento foi escolhido para formar uma família, um povo, que através desse povo, da família de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então Mateus começa com esse relato de Abraão, desde Abraão. Então ele fala de toda a genealogia, é um pouquinho cansativo, mas aguenta até o fim, você vai ver que interessante que é. Então, narra assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então, Jacó teve 12 filhos, dentre eles Judá. E Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassum, Nassum gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, alguns nomes são difíceis de falar, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então ele cita aqui Ruth porque Ruth tem um livro próprio no Velho Testamento, ali perto de Juízes. Obed gerou Jessé. Então Obed era marido de Ruth, que foi pai de Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então ele narra esse primeiro grupo de genealogia, daí começa com Davi novamente. Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então ele faz esse outro grupo que foi até o exílio da Babilônia, onde Israel foi invadido e os babilônios levaram cativo uma parte do povo de Israel. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zerobabel, Zerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então ele narra esse outro grupo da genealogia, chegando até José e Maria e fazendo então o link, a associação. Jesus fazia parte da família de Davi e, por sua vez, fazia parte de Judá, Jacó até Abraão. Então, mostrando na profecia essa família que Deus havia prometido formar, esse povo, e nesse povo nasceria Jesus, que seria o libertador, é o libertador. Então, quando Mateus termina de fazer a narrativa da genealogia toda, ele faz um resumo, um fechamento. Ele diz assim, olha: assim houve ao todo 14 gerações de Abraão a Davi, e depois mais 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até o Cristo. Então 14 era um múltiplo de 7, e 7 era um número diferente, um número sagrado para os judeus, tá? Então é interessante, né, que esse fechamento que ele faz com 3 grupos de 14 da genealogia até chegar a Jesus Cristo. E 3 também é um número muito especial, porque a Trindade é 3. E continua aqui então a narração do capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José não sabia como havia sido a gravidez de Maria pelo Espírito Santo. Mas depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor
em sonho e disse: José, filho de Davi, não temos receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dá luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então essa profecia está lá em Isaías, no Velho Testamento, Isaías 14. Se você tiver curiosidade, você pode voltar até Isaías 14 e ler essa passagem. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha dito, o que o Senhor tinha lhe ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome Jesus. Tá? Então, Mateus narra aqui o nascimento de Jesus, mas não dá muitos detalhes. Se a gente for em Lucas, Lucas já é mais detalhista, né? Lucas era um médico, um escritor, e ele narra com mais detalhes. Então, quando a gente estiver dentro do Lucas, a gente vai poder ver todos esses detalhes, inclusive tudo isso que sabemos do Natal de hoje, né? Os maiores detalhes estão em Lucas, sobre essa visita do anjo a Maria. Em Lucas, foi só um detalhe, um pedaço de Lucas para completar bem o entendimento. Então, Lucas 1 também. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Davi. Veja que ele não narra a genealogia, já diz direto que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando: o que poderia significar essa saudação? Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, que já está no seu ventre, em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, e acontecerá comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, Lucas narra com mais detalhe, fala inclusive de Isabel, que era prima de Maria, que daria a luz a João Batista, que veio antes de Jesus, então era um primo de Jesus, e é aquele que preparou o caminho para Jesus. Então, depois, todas essas narrativas, inclusive da história de Davi, nós vamos ver à frente. Ok? Então, esse foi o primeiro capítulo de Mateus. Então, no próximo vídeo, nós vamos ler o 2º capítulo, onde fala aqui da visita dos magos, daí a fuga do Egito. Então, os Herodes, né, que era o governador da região, lembra que o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. Então, no 2º capítulo aqui nós vamos ver já Herodes querendo perseguir Jesus, né? Os magos disseram que os magos que vieram do Oriente passaram ali pelo governo de Herodes, e na conversa eles disseram: viemos ver o rei dos judeus. Então Herodes ficou enciumado e já pretendia matar Jesus. Então no capítulo 2 nós vamos ver esse relato, ok? Então, até lá então.